Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo dessa série, que é a 10ª, né? E nós vamos estudar, compreender as medidas do santuário a qual Deus manda nós medir, né? Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o livro aberto, que vai envolver também a arca, né? Que ela vai nos falar muito, e também sobre o livro, né? Nós vamos ver se essas profecias realmente está relacionada com o templo, né? Eu vou deixar, quando deixo a apostila, eu deixo com toda a profecia que eu já dei para vocês estar recordando. Aqui temos a medida do propiciatório, né? Com a lua, relação à lua, que o propiciatório uma fase da lua, que ela foi feita no 4º dia, bateu certinho aí e deu a semana, né? Também a medida de uma porta e de uma janela do átrio, que simboliza o tempo de perseguição. Tudo isso em côvados, medida bateu com a profecia certinho, tá? Com a perseguição que os gentios tiveram, a perseguição papal, né? Também a medida do altar, 4.000 anos de holocausto já estava aí. Também a medida do mar de fundição, que era 1.500 anos, que o Cordeiro Pascual ia ser feito pelos judeus. Bateu certinho com a profecia, com a medida do mar de fundição. Também temos a medida do templo, aonde bateu os 6.000 anos que foi dado para essa terra, confirmado pela profeta também. Também temos a medida do Santíssimo, que deu os 2.000 anos desde a pregação feita por Cristo, desde a tentação dele no deserto, começou os 2.000 anos que falta para os 6 anos. 6.000 anos estava na medida do Santíssimo. Os 4.000 estava dentro do santo, né? Estou deixando aqui com vocês já. Também temos a medida aqui do propiciatório. Temos também a profecia de Ezequiel para a volta de Cristo, que o profeta ficou deitado 390 dias de um lado e mais 40 do outro. Bateu a profecia certinho de um lado, chegamos em 2018, né? E aí, somando os 10 anos, chegamos em 2028, com a dízima periódica certinho, sendo que nós somos as primícias de Abraão, né? Então, peguemos a idade de Abraão, do povo de Deus, de Abraão, que ficou no Egito, 430 anos. Bateu certinho aí também o tempo do juízo dessa terra, né? Aí eu tenho uma dízima periódica que eu estou deixando aqui. E agora comecemos a 14ª profecia, que é da arca. Nós vamos estudar isso aqui para compreender um pouquinho, tá? Aqui diz que o que desprezam a bênção e a glória da era judaica não se acha preparado para tirar proveito da pregação do Evangelho. Se você não se interessa pela glória da era judaica, você não está preparado para pregar o Evangelho. E o que é essa glória? E disse, de Israel foi-se a glória, pois é tomada a arca de Deus. Então, a glória de Deus, a glória de Israel era a arca, né? E para nós também hoje. Então, nós devemos se interessar por esse estudo para compreender. Diz que além do véu interior estava o Santo do Santo, onde se centralizava o serviço simbólico da expiação e intercessão, que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. Nesse compartimento estava a arca. No dia da expiação, Deus aparecia ao sumo sacerdote. Ali tinha uma ligação, Deus diretamente com o homem, né? Estava em cima da arca que aparecia, né? O Shekinah, aparecia ali a presença, a glória de Deus. Mas aqui também diz que da destruição de Jerusalém, passou Cristo rapidamente ao maior evento, o último elo, na cadeia da história terrestre, a vinda do Filho de Deus em majestade e glória. Aqui a profeta está deixando escrito também no livro Desejado de Todas as Nações, que em cima da arca, ali está o último elo, que é da vinda do Filho de Deus. Você sabe que cada elo
é uma profecia. E em cima da arca está o último elo. Como os côvados nos orienta o tempo, os dias e anos que faltam para o evento dessa terra, o maior evento, o dia do juízo, o tempo da volta de Cristo, então está lá em Êxodo 37, de 1 a 5, a medida da arca. Você vai pegar 2 côvados e meio, vezes 1 côvado e meio, você tem 3,75. Aí você pega a altura também da arca, você vai medir os 4 lados. A altura dela era de 1 côvado e meio. 1 côvado e meio vezes 4, que é os 4 lados, você tem 6. Agora você pega 3,75, que é largura e comprimento, vezes a altura, você já tem 22,5. Então você tem 22 ano, 5. Mas agora tem as peças ornamentais, que é as argolas, os varais e a moldura que ela tinha, que dá 6. Pega 22,5 vezes os 6, as 6 peças ornamentais, você tem 28,5. Mas por que nós chegamos no ano 28,5? Porque os 2.000 anos começou no ano 28, lá na tentação no deserto. Ele foi batizado antes do dia da expiação. O dia da expiação é o dia do ano novo. O dia da expiação começou lá no deserto com a tentação de Satanás. E aí você pega no ano 28 menos, vai diminuindo os anos e vamos chegar no ano 2028, que seria o mesmo 28, tá? Então aí está a profecia do maior evento que é o juízo final dessa terra. Mas já estava escrito que a volta de Cristo, o último elo, o juízo dessa terra, estava relacionado com as medidas da arca, em cima da arca. Então está aí hoje para vocês esse evento que estamos esperando, que falta ainda pouquíssimos anos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos estudar o livro, porque diz que a partir de um livro aberto, que fosse completamente aberto, nós ia começar a entender esse evento. Porque até então ninguém entendeu, ninguém sabia, nem os profetas, ninguém. Escreveram, mas Daniel, Deus falou para Daniel, vai Daniel, só os do tempo do fim vai entender. E agora, Miller, em 1818, ele chegou à solene convicção de que dentro de 25 anos, aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção do seu povo. Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração, em vista da deleitável perspectiva, quer dizer, esse grande evento, porque hoje ficam com raiva, fico brabo quando sabem as profecias do tempo da volta de Cristo. É porque você não quer que Cristo venha, só por isso. Porque Miller foi um júbilo, uma alegria muito grande quando ele soube desse evento. Agora, o que aconteceu com os que rejeitaram a pregação dele, já desde o tempo dele? Diz assim, os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem foram pelo clamor da meia-noite, que é a segunda mensagem, que devia prepará-los para entrar com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. As virgens loucas perderam a salvação, e diz que a parábola das virgens vai se completar agora, no pé da letra ela vai se cumprir de novo, porque as virgens loucas elas não vão estudar as profecias. E muitos que vão dizer que creem, mas não estudam, na hora da aprovação vão cair fora, como aconteceu em 1844. Então ali, o que aconteceu ali? Aconteceu que desde o tempo de Miller, quando começou a pregar, porque para Deus, quando a pessoa não aceita a mensagem, é como se ele já estava enterrado, como se ele já fosse morto, entendeu? Agora diz aqui, vamos ver a profecia agora. Está escrito? Está, lá no livro de Ezequiel 39:12. E a casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, para purificar a terra. Então, essa pregação, essa profecia começou quando? No tempo de Miller. Miller começou a pregar esse grande evento
em 1818. Então ali começou o grande evento que deveria acontecer, que é a volta de Cristo, né? Então nós às vezes ficamos pensando, por que nós hoje precisamos de estudar isso? Para nós não cair no mesmo exemplo de que eles, de rejeitar as verdades daquela época, né? E nós precisamos estar preparados para não ser enterrado como aconteceu com eles, de rejeitar a mensagem, entendeu? Então Miller começou a pregação em 1818. Agora aqui diz a pena inspirada, de Ezequiel 39:2, e a casa de Israel levará 7 meses para sepultar e purificar a terra. Aí você pega 7 vezes 30, porque o mês bíblico é de 30 dias. Eu já dei esses estudos aqui, se alguém quiser pode me chamar no particular, tá? Então aqui você pega 7 vezes 30, eu tenho 210 anos. Isso ser tudo em côvado, tudo aqui as medidas, ó. E aí você pega 1818, que quando Miller começou a pregar, ó, mais 210, eu chego em 2028, que vai acabar de enterrar, fecha o tempo a porta da graça para todos que rejeitaram a tríplice mensagem angélica. E os que aceitaram estão selados para a salvação. Então, em 2028, encerra essa profecia, que não aceitou esse grande evento, o dia do juízo, está marcando e apontando para nós para saber, para haver uma preparação. Mas agora nós vamos a falar um pouquinho sobre mais um testemunho do livro aberto. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado Tisri, no mês, né? Em geral, né? Então, o dia da expiação. A preparação especial para esse dia começava 10 dias antes. 10 dias antes do dia da expiação, começava a tocar a trombeta todo dia, entendeu? Esses 10 dias eram 10 dias terríveis, porque preparava o povo para o dia do juízo. Aquele que não se humilhava e não ficava em prontidão, em reconciliação com Deus, ele não era apagado dos pecados. E o nome dele ficava no livro da morte. Então hoje não é diferente, meus irmãos, é a mesma coisa. Mas esses 10 dias simbólico pelo santuário significa para nós hoje os 10 anos. Então, se o enterro que começou com Miller terminou em 2028, você ponhando 10 anos para trás, você vai chegar em 2018. Tem alguma profecia para isso? Vamos ver? Então diz assim: o rolo do livro se abrirá. A irmã White diz que ela ainda esse rolo do livro ia se abrir, porque em 1844 foi aberto uma parte, então falta outra parte. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélica tende a todas as nações e tribos da terra, né? Então essa mensagem tem que brilhar. Então lá em 1844 foi aberta uma parte, ainda temos a outra parte. E aqui diz assim, ó: o rolo do livro se abrirá. Nem tudo que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Então, ele foi aberto completo em 1844? Não foi. A irmã White diz que não. Ainda falta uma parte, que é o tempo do juízo dessa terra, que ia ser avisado para nós, tá? Agora, tem a profecia? Tem. Está no livro de Zacarias 5, de 1 a 2. Diz assim: vejo um rolo volante, côvado de comprimento e 10 côvado de largura. Aí você pega 10 vezes 20 vezes 10, dá 200. Aí você vai lá onde Miller começou a pregar também. Põe mais 200, você chega em 2018.
Você está vendo? Isso aqui não é por acaso não, meus queridos. Isso aqui é profecia para alertar nós, para nós entender. Está escrito, não é eu que estou falando não, meus irmãos. A irmã Ellen White diz que ainda ia se abrir o livro completamente. Mas vamos ver se tem outra profecia. Com 2 testemunhos, ninguém pode negar. Agora nós vamos para o templo, porque o templo também, ele confirma essas profecias. O pórtico é aquela parte de uma área na frente de uma porta. Eu deixei uma foto aqui de uma igreja, onde tem uma área. Vocês podem ver a porta lá no fundo. E eles chamavam pórtico, né? Era uma estrutura. Diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento e a largura, e segundo a largura da casa, de 10 côvados a largura. Então era 20 por 10, tá? Era 20 o comprimento, a largura dele. Então a área toda ali era de 20 mais 10 de largura. Então 20 vezes 10 deu 200. Aí pega 1818 mais 200, chegamos também em 2018. 2018, irmãos, começou o grande evento de preparação para o juízo dessa terra. Começou a pregação da volta de Cristo. Foi exatamente nesse tempo em que eu entendi, pela Bíblia e o Espírito de Profecia, que Jesus estava voltando em 2028. E hoje eu posso deixar escrito para vocês, não é eu que estou falando, pelos escritos que nós podemos entender, qualquer um pode entender, o tempo da volta de Cristo. Como estava no fim de Lu, 6º mês, o Tisre, o 7º mês, estava para iniciar-se. Ouviu-se cada manhã por 10 dias a trombeta anunciando o julgamento final e anual daquele sistema típico. Você acredita no santuário? Acredita que foi dado por Deus todo o ritual do santuário? Então saiba que até o dia do juízo está marcado dentro do santuário. Está nas medidas do santuário. Sabe por que hoje nós não acreditamos mais no santuário? Porque os nossos pastores, os ministros, que deveriam estar trazendo essas luzes para nós, eles não acreditam e não ensinaram nós a acreditar. Mas diz que quem não está preparado para aceitar a glória judaica não está preparado para o evangelho. Então queira que cada um venha aceitar. Então aqui está, a medida deu certinho. 2018 iniciou-se o juízo, o juízo final dos vivos, tá? Iniciou. E mais 10 anos, 2028, fecha esse grande evento, vai acontecer, tá, meus irmãos? Já está tudo escrito por nós, já está anunciando desde que os judeus começaram a fazer esse trabalho do santuário, estava anunciando que ia ser pregado só 10 anos antes da volta de Cristo, que o mundo ia entender, aqueles que querem estudar vão entender o dia da volta de Cristo. Que Deus abençoe, nos guarde e nos ajude a nós compreender essas profecias, compreender que o juízo está às portas, que o maior evento de todos os tempos está chegando. E quem não tem profecia, ele está no mundo das trevas, os que não creem. Porque diz que lá no livro do Provérbio diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, não sabe onde vai, não sabe o caminho, não sabe o que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que viemos compreender o tempo sério em que estamos vivendo. Que Deus nos ajude para isso, que Deus nos dê a sua graça, o seu Espírito Santo, para darmos entendimento dessas maravilhosas profecias que Deus tem nos dado. Deixou tudo escrito para nós. E qualquer um que quiser compreender, Deus abre a mente e você vai entender. Que Deus abençoe a todos.